Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Hugo e hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o conteúdo de verificação dos sinais vitais, né? Lembrando, o que são os sinais vitais? Como o próprio nome já diz, são os elementos de dados principais que são dispositivos do próprio organismo, do corpo humano. Então são informações diretas, objetivas, que vão dizer quais são as condições desses pacientes ou dessa paciente. Hoje nós estamos aqui no laboratório de semiologia e o nosso modelo aqui, a nossa colega Silvana, ela vai estar nos ajudando, né, nesse momento para nós podermos fazer exatamente a verificação dos sinais vitais em uma pessoa, tá? Então, os sinais vitais que nós iremos verificar hoje, né, pela própria sequência como nós demonstramos na nossa aula teórica, pela própria sequência a temperatura, né, vamos verificar o pulso, a respiração e, por último, a pressão arterial. Mas antes de fazer esse procedimento, eu gostaria de inicialmente apresentar alguns materiais que são necessários para verificação desses parâmetros vitais. Como nós vamos iniciar pela temperatura, eu vou apresentar aqui um equipamento que nós chamamos de termômetro. Esse termômetro é um termômetro que nós chamamos, é um termômetro de mercúrio, tá? Com barra de mercúrio. Ele é um equipamento, né, que ainda existe no mercado. Não é um equipamento que a gente encontra mais com tanta facilidade, mas ele ainda é bastante utilizado nos meios de estabelecimento de saúde, tá? Esse equipamento, ele tem uma barra de mercúrio, que é uma composição de metal líquido, e ele que vai fazer a mensuração direta, né, por essa coluna de mercúrio do dado do parâmetro de temperatura, tá certo? Então, conforme a temperatura do paciente ela está mais alta, essa barra de mercúrio ela vai se posicionar num ponto mais alto, né, dessa coluna de mercúrio. Para verificar, para fazer essa aferição, eu vou aproximar aqui dos meus olhos e muitas vezes nós temos que fazer o quê? Temos que girar para você observar aonde que está o posicionamento dessa barra de mercúrio. Então é muito importante que ele esteja numa condição ao qual ele seja visível aos olhos, tá? A distância vai ficar muito complicada. É claro que hoje nós temos vários outros tipos de equipamentos, né? Como vocês podem ver, nós estamos aqui usando, né, alguns equipamentos de proteção, como por exemplo a própria máscara, porque é o momento da própria pandemia, e a gente tem que manter alguns controles de contato. E o que vocês veem por aí são vários equipamentos digitais, né? As pessoas aproximam e verificam a temperatura. Hoje existem vários tipos de equipamento. Esse daqui é um termômetro digital que também hoje ele é amplamente utilizado e de fácil manuseio, tá? Então esses são os equipamentos que nós vamos estar usando hoje. E ainda eu gostaria de mostrar para vocês também o estetoscópio. Aqui eu vou fazer a utilização de um estetoscópio simples, né? Aqui é importante, só apertar aqui, desligar o equipamento. Que é importante, né? As olivas, que é a parte do estetoscópio que vai ficar conectado, né, no pavilhão auditivo, que essa parte ela seja macia, que ela seja adaptável. Para quê? Para que seja confortável no momento da sua verificação. A extensão, né, seja confortável também para o distanciamento. E uma coisa bastante importante que é a integridade do equipamento na parte do diafragma, tá? Então esses são os elementos importantes do estetoscópio. E ainda, né, o equipamento de pressão arterial, que a gente chama de esfigmomanômetro, né? O esfigmomanômetro, então, um detalhe bastante importante do esfigmomanômetro é o seu relógio, né, que a gente chama de manômetro, tá? Que ele tem um ponteiro. Cuidar bastante com esse elemento, porque ele é bastante sensível. Qualquer queda, qualquer pancada, ele pode acabar descalibrando e dificultando então na sua verificação. Então ele é um ponteiro que ele vai subindo conforme, né, a gente vai também insuflando de ar essa parte do aparelho que a gente chama de manguito. Então o que nós vamos estar fazendo? Eu vou fazer uma mensuração de todos esses parâmetros vitais da Silvana, da nossa colega, que está aqui hoje, e posteriormente a isso eu vou fazer uma explicação um pouco mais minuciosa com relação aos parâmetros de verificação com o uso do equipamento do esfigmomanômetro, ok? Vamos lá então. Então a Silvana já está aqui
E claro, né, eu vou conversar com a Silvana para saber se ela, né, fez alguma atividade física, né, vou entrevistar ela para saber se ela, né, utilizou alguma substância, como por exemplo um café, um chá, que seja alguma bebida estimulante, se ela fuma, se ela tem algum tipo de doença anterior que pode estar influenciando com a pressão arterial, como algum fator genético. Então, todas aquelas coisas que nós comentamos em sala de aula, né, pela aula online. Então, a gente tem que prestar atenção bastante para que essas informações elas sejam totalmente questionadas no momento da verificação com a Silvana. Então, vou colocar aqui as iniciais, Silvana, né, e o sobrenome dela, como se a gente estivesse fazendo a verificação da Silvana, e sequencialmente nós vamos estar fazendo também a verificação agora dos parâmetros conforme nós indicamos. Lembrando sempre, né, as normas de biossegurança sempre são extremamente importantes. Então a limpeza dos materiais também não fica para trás. Aqui eu estou limpando o termômetro, né, com álcool 70 num algodão seco, né? E aqui eu estou fazendo com que aquela coluna de mercúrio, ela desça no seu limite natural. E eu vou colocar agora o termômetro sob a axila da Silvana, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo do braço, puxando aqui a camiseta. Isso, muito bem. Eu vou pedir para a Silvana manter durante, né, o período que eu precisar, a mão sobre o peito para que o termômetro ele não venha a cair, tá certo? Agora, o próximo passo que eu vou fazer é a verificação, então, do pulso, tá? O relógio, né, como a gente precisa para estar fazendo o controle, e vou fazer essa verificação por um período agora de 1 minuto, tá? Verifico onde que está o pulso radial, né? Sentir bem o pulso. E a partir do momento que eu sentir bem o pulso radial, aí então a gente vai fazer o controle da contagem desses batimentos. Ok. Agora eu vou fazer o registro, né? A gente sabe que às vezes pode esquecer, então eu vou fazer o registro desses dados que eu peguei agora da Silvana. Então, a frequência de pulso no pulso radial, eu contei 70 batimentos de pulso na artéria radial, só que eu fiz também, como eu orientei na aula, a verificação da respiração. Então, durante 1 minuto a gente verifica o pulso e durante mais 1 minuto a gente verifica então a respiração, tá? Então, eu não falo para ela que eu vou verificar a respiração. Lembre-se que esse dado é bastante importante, por quê? Porque se você falar que você vai verificar a respiração, o próprio paciente, ele pode também influenciar com outros fatores e pode acelerar ou diminuir a respiração. Então, já não falei em nenhum momento isso para não interferir com o resultado da Silvana. E vou fazer agora a verificação da pressão arterial. Como eu disse, eu vou fazer uma verificação direta e depois eu faço uma explicação um pouco mais minuciosa com relação a alguns passos importantes. Eu já limpei a oliva, agora eu vou limpar aqui o diafragma, que depois eu vou encostar nela. E aqui também vou fazer o uso do aparelho de pressão. Com licença aqui, Silvana. Então vamos colocar aqui o aparelho de pressão, né? Com cuidado para pegar a parte da artéria. Vamos posicionar aqui desse lado, acho que fica melhor. Isso. Ok. Lembrando que o aparelho de pressão tem que ficar no espaço, né, de um distanciamento, tanto do cotovelo quanto da parte da axila. Aqui eu vou girar o registro da pera para o sentido horário. Vou sentir o pulso radial para poder fazer a verificação e sentir aqui realmente qual que é o resultado. Lembrando do dado da pressão sistólica. Aqui no 130, 140, vamos até o 170, isso.
E aqui agora eu vou fazer a verificação. A pressão da Silvana deu 110 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Então 110 é a pressão sistólica, que é a pressão mais alta, e 80 é a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa. Esse tempo todo eu vou levar aproximadamente aí de 3 até 5 minutos para estar fazendo essa verificação. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou registrar, né, no meu prontuário, que está aqui no quadro, essas informações para que eu tenha esse dado para poder fazer a comparação posteriormente em um outro momento, ok? Vamos lá então. Então a pressão, ela ficou em 110 por 80 e agora eu vou fazer a retirada do aparelho de termômetro. E vou aqui fazer a leitura, que eu tenho que chegar aqui à altura dos olhos. Aqui deu 37,2, tá? Aqui vai dar 37,2. Deixa eu pegar de uma outra forma que fica melhor aqui. Isso. Aqui vai dar 37,2, tá? Aí eu tenho que dar aquela giradinha às vezes para poder verificar, beleza? Então o equipamento eu vou deixar aqui do lado, já vamos limpar ele também. Só vou fazer o registro aqui no quadro. Então 37,2 graus Celsius. Quem que fez o procedimento? O Hugo, né? Que é professor, que é enfermeiro aqui da FAG. Então, o registro aqui para que a gente saiba. Então, por último agora, eu vou fazer a verificação com um pouco mais de detalhes da pressão arterial da Silvana, para que a gente possa entender um pouquinho do escalonamento, como é que acontece aqui no aparelho, porque a pessoa fica pensando, mas como é que ele sabe que a pressão arterial é aquele valor, né? Como nós comentamos na aula teórica, alguns passos eles são importantes, mas a gente precisa fazer para poder entender. Eu digo, não só o professor fazer e mostrar, mas o aluno também precisa praticar isso, para que ele possa entender e praticar o sentido da audição e entender melhor essa condição. Então nós vamos fazer agora a verificação da pressão arterial na Silvana, explicando de uma forma mais teórica, os passo a passo, o que está acontecendo e o que eu preciso realmente estar escutando. Então, como eu disse antes, vamos aqui colocar o equipamento de pressão arterial, o manguito do esfigma, o manômetro, no braço então, da nossa paciente, cuidando sempre para essa marcação da artéria, ela estar voltada, né, para a artéria braquial, então isso é importante. O manguito, ele tem que estar posicionado numa posição medial, né, no braço, um pouquinho acima do cotovelo e um pouco abaixo da axila. Lembrando que o manguito ele tem vários tamanhos, né? Então eu vou fazer a adaptação um pouco melhor aqui para ele ficar um pouco mais justo, porque ele estava muito frouxo. Isso aqui ele vai ficar melhor. Lembrando aqui, ó, o manguito ele não pode ficar nem apertado e nem frouxo. Então o distanciamento aqui de um dedo é o suficiente para que ele possa estar fazendo então essa ferição mais adequada. Outra coisa importante, o manômetro ele tem que estar voltado numa posição onde os meus olhos eles vão conseguir se posicionar de forma adequada. Então, alguns fabricantes eles mantêm essa parte do manômetro que ela pode se posicionar diferente, mas eu vou deixar ela aqui, que aqui ela está bem tranquila para mim poder fazer então essa ferição e fazer essa verificação dessa informação, que eu vou conseguir olhar exatamente aonde que está registrando o ponto de audição. Por quê? Porque quando o sangue passar novamente pelo braço, depois que eu desinsuflar o manguito, que quando o manguito está insuflado, o sangue não está passando. Mas quando eu começar a desinsuflar o manguito, que o sangue passar e fazer aquele turbilhão dentro da artéria, quando ele passa na altura do diafragma, onde que eu estou encostando no braço da paciente, ele vai me gerar o som e eu vou escutar no aparelho do estetoscópio. Então, o que eu vou fazer aqui?
Supondo que eu não conheça a Silvana, que ela não sabe qual que é a pressão arterial que ela tem geralmente. Então, eu vou fazer primeiro um teste para saber até onde que a pressão sistólica dela se encontra. Como é que eu vou fazer isso? Eu fecho o registro da válvula aqui da pera, vou insuflar ela lentamente, em torno de 10 em 10 milímetros de mercúrio. Ela está aqui subindo vagarosamente, de 10 em 10 milímetros de mercúrio, e eu vou sentindo qual que é o pulso dela, se o pulso dela está presente ou não. Olha, o pulso dela ainda está presente. Então eu vou subindo, e ali, olha, chegou próximo, 120, 130, eu não sinto mais o pulso radial dela. Então, essa pressão 120, 130, vou marcar no 130, então isso quer dizer que nessa pressão o sangue não está passando mais pela artéria dela. Então, o que eu vou fazer? Eu posso desinsuflar, como eu estou fazendo aqui nesse momento, para que o sangue volte a recircular, porque eu demorei um pouco mais de tempo para estar fazendo isso, e eu vou dar aí um intervalo de 1 minuto, que é o ideal que eu tenho que fazer sempre, cada vez que eu vou fazer uma verificação da pressão arterial, é fazer com que esse tempo seja suficiente para que o sangue ele esteja homogêneo no corpo dessa pessoa de novo, e aí sim, depois desse 1 minuto, agora eu vou fazer então a aferição da pressão arterial, conhecendo agora aonde que está a pressão sistólica, porque é acima da pressão sistólica que eu vou insuflar mais o manguito. Então, supondo que uma pessoa, você faça esse teste e a pressão sistólica, que o pulso, não sinta mais o pulso quando você chegou a 100 milímetros de mercúrio, então esse é o ponto da pressão sistólica. Supondo que foi a 200, o manômetro chegou em 200, então quer dizer que a pressão sistólica dele vai ficar próximo dos 200. E sempre, da pressão sistólica que você encontrar, o pulso sumir, esse ponto eu vou sempre insuflar de 20 ou a 30 milímetros de mercúrio a mais, para poder então fazer a verificação correta. Porque esse espaço de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais é o que vai dar aquela pausa onde eu não vou estar escutando nada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer a aferição correta. Então, está lá no 130. Eu nem preciso mais sentir a pressão sistólica dela, porque eu já sei aonde que ela vai. Então, eu vou insuflar lentamente, 10 e 10 milímetros de mercúrio, 100, 110, 120, 130. 130 é o que eu verifiquei antes, então agora eu vou insuflar de 20 a 30 a mais. Então eu vou insuflar até o 150 ou 160, que é o ponto onde eu vou estar verificando. Coloco o estetoscópio está funcionando, fossa antebraquial, pressiono o diafragma nessa região, e agora aqui eu vou girar no sentido anti-horário, para que a válvula se abra e o ar comece a desinsuflar no manguito, tá? Vamos lá, desinsuflando lentamente também. Lentamente. Quando ele chegar próximo do 130, eu sei que provavelmente ele vai começar o sangue a passar no braço. E aí eu vou conseguir fazer a audição aqui para saber. – 122, eu comecei a escutar um som como se fosse uma batida do coração. 122 e descendo. Ele começa a ficar um som mais forte. E ele vai diminuindo. 80, 78. Agora eu posso abrir a válvula mais devagarinho. Isso, até esvaziar todo. Então, o que aconteceu aqui? Ele estava lá no 160 e ele começou a descer quando eu abri a válvula. Quando chegou próximo do 130, 122,
eu escutei a primeira batida. Essa primeira batida, esse primeiro som é o valor da pressão sistólica, que a gente chama de pressão mais alta. Ele vai continuar, o sangue vai continuar a passar e vai continuar a bater. E ele vai continuar a descer porque eu ainda mantenho a válvula aberta. E o som começa a ficar mais alto. Quando ele chega no valor mínimo, que deu no 78, quando deu no 78, foi o último som que eu escutei. No último som é o que a gente vai identificar como a pressão diastólica. Então a pressão sistólica é mais alta, que deu 122, e a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa, nesse momento agora deu 78. Mas professor, antes deu outro valor. Sim, isso pode acontecer em verificações em momentos diferentes no mesmo paciente. Se tiver dúvida, você pode ainda verificar no outro braço, não tem problema nenhum. E o que é de diferente aqui que a gente pode fazer? Como eu fiz no primeiro exemplo, eu verifiquei tudo de uma vez só, sem fazer aquele intervalo, né, de verificação para saber a pressão sistólica. Eu posso juntar as duas etapas numa só, para poder fazer a verificação de uma vez só. É uma forma mais rápida e também mais usual, onde as pessoas acostumam a estar fazendo isso de uma forma mais prática, mais comum. Tá? Então esses são os valores que a gente fala com relação à pressão arterial. Tirando então, praticamente quase finalizando a nossa aula, tira equipamento, pergunto se o paciente tem alguma dúvida. Detalhe importante, tá? Quando eu for falar pressão arterial para paciente, para nossa usuária, eu tenho que falar de uma forma que ela entenda. Algumas pessoas, se eu falar para ela assim, a sua pressão deu 122 por 78, ela vai entender. Agora, tem pessoas que às vezes vão ter um pouco mais de dificuldade. Então você pode pormenorizar para falar para ela. Então eu posso falar que deu 11 por 7, mas isso é uma forma para que a pessoa entenda quanto que deu a sua pressão. O registro da pressão, ele tem que ser completo. Lembrando que não existe números ímpares, 113, 111, 75, não existe no equipamento manual. No equipamento manual, você só vai ter os números pares e os números maiores que aparecem para você poder identificar. E aí você tem que olhar muito bem para saber onde que está. Por exemplo, entre 80 e 100 não tem o 90, mas você sabe que o risco maior é o 90. E entre eles, né, os seus meios, como 82, 84, 86, até chegar no 98, 100. E assim sucessivamente no manômetro como um todo. Ok? Então, esperamos ter ajudado, né, com essa aula, ter tirado algumas dúvidas, e vocês fiquem à vontade, né, para estar questionando e mandando perguntas no Google Classroom. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a participação hoje aqui da Silvana, né, que nos ajudou aqui nesse momento, o pessoal da TV FAG, né, na presença do professor Sonda e do Luiz, que ajudou no desenvolvimento dessa aula aqui também, ok? Muito obrigado, pessoal, e nos encontramos até a nossa próxima aula. Um abraço e até mais.